Tartarugas Café apresenta, escrito por Lucy Maud Montgomery e presente no livro Mais Crônicas de Avonlea. A materialização de Cecil. Nunca me preocupou nem um pouco o fato de que eu não era casada, embora todos em Avonlea tivessem pena de velhas solteironas. Mas me incomodava sim, e eu sinceramente confesso que nunca tive a chance de me casar. Até mesmo Nancy, minha antiga babá e criada, sabia disso e sentia pena de mim. Nancy também é uma velha solteirona, mas já recebeu 2 propostas de casamento. Ela não aceitou nenhuma delas porque uma viera de um viúvo com 7 filhos e outra de um sujeito muito preguiçoso, que não servia para nada. Mas se alguém provocasse Nancy, referindo-se à sua condição de solteira, ela podia mencionar triunfantemente aquelas 2 propostas que provavam que ela poderia ter se casado se quisesse. Se eu não tivesse vivido minha vida inteira em Avonlea, poderia receber o benefício da dúvida. Mas não era o caso. E todos sabiam tudo sobre mim, ou achavam que sabiam. Eu de fato me perguntava com frequência o motivo de nunca alguém ter se apaixonado por mim. Eu não era sem graça. Na verdade, anos atrás, George Adoniram Maybrick havia escrito um poema endereçado a mim, em que louvava minha beleza de modo bastante extravagante. Isso não significava nada, porque George Adoniram escrevera poemas para todas as meninas bonitas e nunca namorou nenhuma, exceto Flora King, que era vesga e tinha cabelos ruivos. Mas isso prova que não foi a minha aparência que me tirou do páreo, nem o fato de que eu também escrevia poesia, embora nem de longe semelhante à de George Adoniram, pois nunca souberam disso. Quando eu sentia o poema chegando, trancava-me no quarto e o registrava num livrinho branco que eu mantinha trancado. Agora, ele está quase inteiramente preenchido, pois escrevi poesia a minha vida inteira. É a única coisa que eu consegui manter em segredo de Nancy. Nancy, de todo modo, não tem uma opinião muito boa sobre a minha capacidade de cuidar de mim mesma, mas eu tremo só de imaginar o que ela pensaria se um dia encontrasse esse livrinho. Estou convencida de que ela mandaria chamar um médico o quanto antes e insistiria em aplicar em plastros de mostarda enquanto o aguardasse. Contudo, continuei fazendo o que eu sempre fazia e estava realmente muito feliz com minhas flores, meus gatos, minhas revistas e meu livrinho. Mas me irritava saber que a Adela Gilbert, que morava do outro lado da estrada com seu marido bêbado, lamentava a sorte da pobre Charlotte, que ninguém quis. Realmente, pobre Charlotte. Se eu tivesse me jogado nos braços de um homem, como a Adela Gilbert fez, mas preciso me acalmar e impedir que esses pensamentos me perturbem. Devo ser caridosa. O círculo de costura reuniu-se na casa de Mary Jill's pai no meu 40º aniversário. Eu havia desistido de mencionar meus aniversários, embora esse pequeno esquema não adiantasse muito em Avonlea, onde todos sabiam sua idade, ou se cometia um erro, este nunca era a favor da sua juventude. Mas Nancy, que se acostumara a celebrar meus aniversários desde que eu era uma garotinha, jamais perdeu esse hábito, e eu não tento curá-la, porque afinal é bom ser paparicada por alguém. Ela me trouxe o desjejum na cama, uma concessão à minha preguiça que Nancy desprezaria em qualquer outro dia do ano. Ela preparou todas as minhas comidas favoritas e enfeitou a bandeja com rosas do jardim e samambaias do bosque atrás da casa. Apreciei cada porção daquele desjejum e então me levantei e me vesti, colocando o meu segundo melhor vestido de musselina. Eu teria usado o mais bonito se não temesse a reação de Nancy, mas eu sabia que ela nunca aprovaria isso, nem mesmo no aniversário. Reguei minhas flores e alimentei meus gatos. E então me tranquei no quarto e escrevi um poema sobre o mês de junho.
Eu havia desistido de escrever odes de aniversário quando fiz 30 anos. À tarde, fui ao círculo de costura. Quando estava pronta para sair, olhei para o espelho e me perguntei se realmente estava com 40 anos. Eu estava certa de que não aparentava essa idade. Meu cabelo era castanho e ondulado, minhas bochechas eram rosadas, e mal se viam rugas no meu rosto, embora provavelmente isso ocorresse por causa da luz fraca. Sempre deixo meu espelho pendurado no canto mais escuro do quarto. Nem se não conseguia imaginar o motivo. Eu sei que as rugas existem, é claro, mas como elas não aparecem muito, esqueço que elas estão ali. Tínhamos um grande círculo de costura, cujos membros eram mulheres jovens e velhas. Eu realmente não posso dizer que apreciava as reuniões, pelo menos não até aquele momento, embora as tenha frequentado religiosamente porque achava que era meu dever participar. As mulheres casadas falavam muito sobre seus maridos e filhos, e é claro que eu tinha de me calar quanto a esses temas. E as moças ficavam agrupadas nos cantos, conversando sobre seus pretendentes, e paravam de falar quando eu me juntava a elas, como se estivessem certas de que uma velha solteirona, que nunca teve um namorado, fosse incapaz de entender o que elas falavam. Quanto às outras velhas solteironas, elas só faziam fofoca de todo mundo, e eu também não gostava disso. Sabia que, no minuto em que virasse as costas, elas se voltariam contra mim, insinuando que eu pintava o cabelo e declarando que era perfeitamente ridículo que uma mulher de 50 anos usasse um vestido de musselina rosa com babados e laços. Houve pleno comparecimento naquele dia, pois estávamos nos preparando para realizar um bazar de roupas para ajudar no reparo do presbitério. As moças estavam mais alegres e barulhentas do que o usual. Wilhelmina Mercer estava lá e colaborava com a euforia. Os Mercer eram novos em Avonlea. Tinham se mudado apenas para. Havia apenas 2 meses. Eu estava sentada perto da janela e Wilhelmina Mercer, Maddie Henderson, Sussex Cross e George Hall estavam reunidas num pequeno grupo logo atrás de mim. Eu não estava prestando atenção na conversa, mas em algum momento George exclamou, provocando: "A senhorita Charlotte está rindo de nós. Suponho que ela ache que somos muito tolas para falar de pretendentes." A verdade é que eu estava sorrindo por causa de uns pensamentos bonitos que tinham me ocorrido sobre as rosas que subiam até o peitoril da janela de Mary Pye. Eu pretendia registrá-los no livrinho branco quando voltasse para casa. A fala de George me trouxe bruscamente de volta à dura realidade. Fiquei magoada, como sempre ficava com essas palavras. "Você nunca teve um pretendente, senhorita Holmes?" perguntou Wilhelmina, em tom de brincadeira. Subitamente, um silêncio caiu sobre a sala por um momento, e todos emudeceram com a pergunta de Wilhelmina. Eu não sei o que deu em mim e me possuiu naquele momento. Nunca fui capaz de justificar o que eu disse e fiz, porque sou naturalmente uma pessoa sincera que detesta fingimentos. Pareceu-me que eu não podia dizer apenas não a Wilhelmina naquela sala repleta de mulheres. Era humilhante demais. Suponho que todas as alfinetadas, provocações e injúrias que eu suportava há 15 anos por nunca ter tido um pretendente causaram o que os novos médicos chamam de efeito cumulativo e vieram à tona de uma só vez. "Sim, eu já tive um pretendente, minha querida", eu disse calmamente. Pela primeira vez na vida, eu causei uma grande sensação. Todas as mulheres da sala pararam de costurar e olharam para mim. Vi que a maior parte delas não acreditou em mim, mas Wilhelmina sim. Seu belo rosto se iluminou de interesse. "Ah, por favor, conte-nos tudo sobre ele, senhorita Holmes", ela implorou. "Por que não se casou com ele?" "Isso mesmo, senhorita Mercer", disse Josephine Cameron, com uma risadinha desagradável. "Faça-a contar. Estamos todas interessadas. Para nós é novidade que Charlotte tenha tido um pretendente."
Se Josephine não tivesse dito isso, talvez eu não insistisse na história. Mas foi o que ela disse e, além disso, flagrei Mary Pye e Adela Gilbert trocando sorrisos significativos. Foi o bastante para me convencer e me fazer agir de modo inconsequente. Agora que já comecei, vou até o fim, eu pensei. E então eu disse, com um sorriso pensativo: ninguém aqui o conheceu, e foi há muito tempo, muito tempo. Qual era o nome dele? Perguntou Hermine. Cecil Fenwick. Eu respondi prontamente. Cecil sempre foi meu nome masculino preferido. Ele figurava com bastante frequência no livro branco. Quanto ao sobrenome Fenwick, naquele momento eu estava medindo uma bainha com um recorte de jornal, e nele havia um anúncio escrito que dizia: experimente o emplasto poroso Fenwick. De maneira que eu simplesmente juntei os dois num súbito e irrevogável matrimônio. Onde você o conheceu? Perguntou George. Eu revi meu passado rapidamente. Havia apenas um lugar para situar Cecil Fenwick. A única vez em que estive longe o bastante de Avonlea durante a minha vida foi quando eu tinha 18 anos e fora visitar uma tia em New Brunswick. Em Blakely, New Brunswick. Eu disse, quase acreditando que aquilo realmente tinha acontecido, ao ver que todas aceitavam meu relato sem suspeitar. Eu tinha apenas 18 anos e ele 23. Como ele era? Susset quis saber. Ah, ele era muito bonito. E comecei loquazmente a esboçar o meu ideal de homem. Para dizer a verdade, a terrível verdade, eu estava me divertindo. Eu podia ver o respeito surgir nos olhos das garotas e soube que havia me livrado para sempre daquele martírio. Dali por diante, eu seria uma mulher com um passado romântico, fiel ao único amor de sua vida. Algo muito, muito diferente de uma velha solteirona que nunca tivera um namorado. Eu continuei. Ele era alto e moreno, com adoráveis cabelos negros encaracolados e olhos brilhantes e penetrantes. Tinha um queixo esplêndido, um belo nariz e um sorriso fascinante. O que ele fazia? Médio perguntou. Ele era um jovem advogado, eu disse. Minha escolha de profissão foi decidida por um grande retrato a pastel do falecido irmão de Mary Pye, disposto num cavalete à minha frente. Ele havia sido advogado. Por que não se casou com ele? Inquiriu Sussex. Nós brigamos, eu respondi com tristeza. Foi uma briga muito feia. Ah, éramos tão jovens e tolos. A culpa foi minha. Eu irritei Cecil flertando com outro homem, só isso. E ele ficou furioso e enciumado. Foi embora para o oeste e nunca mais voltou. Nunca mais o vi e nem sei se ele está vivo ou morto. Mas eu nunca mais consegui amar outro homem. Ah, que interessante, suspirou Wilhelmina. Eu gosto tanto de histórias de amor tristes. Mas talvez um dia ele volte, senhorita Holmes. Ah, não, nunca mais, eu disse, balançando a cabeça. Ele me esqueceu, ouso dizer. Eu? Ou, se não me esqueceu, jamais me perdoou. Naquele momento, Susan Jane, filha de Mary Pye, anunciou o chá e eu fiquei muito grata por isso, pois minha imaginação estava se esgotando e eu não sabia qual seria a próxima pergunta que as moças fariam. Mas eu já sentia uma mudança na atmosfera mental à minha volta e durante toda a ceia fiquei entusiasmada, sentindo uma secreta exultação. Arrependida? Envergonhada? Nem um pouco. Eu faria tudo novamente e só me arrependia de não ter feito isso tempos atrás. Quando cheguei em casa naquela noite, Nancy olhou para mim pensativa e disse: Você parece uma mocinha nesta noite, senhorita Charlotte. Eu me sinto uma. Eu disse, rindo, e corri até meu quarto para fazer algo que nunca tinha feito antes: escrever o segundo poema no mesmo dia. Eu precisava dar alguma vazão aos meus sentimentos. Eu intitulei de Nos Dias de Verão de Tempos Atrás, e nele coloquei as rosas de Mary Pye, que guardavam os olhos de Cecil Fenwick, e ele era tão triste.
evocativo e melodioso que me senti perfeitamente feliz. Nos 2 meses seguintes, tudo correu satisfatoriamente bem. Ninguém mais falou de Cecil Fenwick, mas as garotas passaram a conversar livremente comigo sobre seus pequenos casos amorosos e eu me tornei uma espécie de confidente para elas. Isso fez com que eu me sentisse bem e comecei a apreciar bastante o círculo de costura. Ganhei um monte de vestidos bonitos e um chapéu adorável. Fui a todos os lugares para os quais me chamavam e me diverti. Mas tenho absoluta certeza de uma coisa: se fizer algo errado, vai ser punido em algum momento, de algum modo e em algum lugar. Minha punição foi adiada por 2 meses, mas depois caiu sobre a minha cabeça e eu fui aniquilada e reduzida a pó. Outra nova família, além dos Mercer, havia chegado a Avonlea na primavera. Eram os Maxwell. Havia apenas o senhor e a senhora Maxwell. Eles eram um rico casal de meia-idade. O senhor Maxwell comprara a serraria e eles moravam na antiga residência dos Spencer, que sempre fora a melhor casa de Avonlea. Viviam uma vida sossegada e a senhora Maxwell quase nunca ia a lugar algum porque tinha uma saúde frágil. Ela estava fora da cidade quando fui visitá-la e eu estava fora quando ela retribuiu a visita, de maneira que nunca nos conhecemos pessoalmente. Era o dia do círculo de costura novamente. Dessa vez ele ocorreria na casa de Sarah Gardiner. Eu me atrasei. Todo mundo já estava lá quando cheguei, e no minuto em que entrei na sala, soube que algo tinha acontecido, embora não fizesse a menor ideia do que. Todos olharam para mim de modo muito estranho. É claro que Wilhelmina Mercer foi a primeira a soltar a língua. "Ah, senhorita Holmes, você já ouviu?" Ela exclamou. "Vi quem?" Perguntei sem entusiasmo, pegando o meu dedal e os moldes. "Ora, Cecil Fenwick. Ele está aqui em Avonlea, visitando sua irmã, a senhora Maxwell. Suponho que fiz o que elas esperavam que eu fizesse. Larguei tudo o que estava segurando e Josephine Cameron disse depois que Charlotte Holmes só ficaria tão pálida quando estivesse em seu caixão. Se elas soubessem porque eu tinha empalidecido. É impossível, eu disse sem expressão. Juro que é verdade, disse Wilhelmina, encantada com o desenrolar, como ela supunha, do meu romance. Eu fui visitar a senhora Maxwell ontem à noite e o conheci. Não pode ser o mesmo Cecil Fenwick, eu disse debilmente, só porque precisava dizer alguma coisa. Ah, sim, é ele mesmo. Ele é de Blakely, New Brunswick. É advogado e esteve no Oeste 22 anos atrás. Ele é, ah, tão bonito como você o descreveu, exceto pelo cabelo, que está bastante grisalho. Ele nunca se casou. Fiz questão de perguntar à senhora Maxwell. Então é claro que ele jamais a esqueceu, senhorita Holmes. E eu acredito que tudo vai dar certo. Eu não podia exatamente compartilhar de sua entusiasmada convicção. Para mim, tudo parecia estar dando terrivelmente errado. Eu estava tão confusa que não sabia o que fazer ou dizer. Senti como se estivesse num pesadelo. Tinha que ser o sonho. Não poderia realmente existir um Cecil Fenwick. Meus sentimentos eram simplesmente indescritíveis. Felizmente, todas atribuíram minha agitação a uma causa diferente e foram muito gentis em me deixar sozinha para me recuperar. Nunca vou me esquecer daquela tarde horrível. Logo após o chá, pedi licença e fui para casa o mais rápido que pude. Lá eu me tranquei no meu quarto, mas não para escrever poesia no meu livro branco. Não mesmo. Eu não estava no clima para escrever poesia. Tentei encarar os fatos. Havia um Cecil Fenwick, por mais extraordinária que fosse essa coincidência, e ele estava aqui em Avonlea. Todos os meus amigos e inimigos acreditavam que ele era o amor perdido de minha juventude. Se ele ficasse muito tempo em Avonlea, duas coisas iriam acontecer. Ou ele ouviria a história que eu havia contado sobre ele e a negaria, e eu sentiria vergonha e seria motivo de chacota pelo resto de minha vida, ou ele simplesmente iria embora em completa ignorância e todos pensariam que Cecil Fenwick havia me esquecido e sentiriam pena de mim, o que seria enlouquecedor.
A segunda possibilidade já era ruim o bastante, mas não podia ser comparada à anterior. E como eu orei! Sim, eu realmente fiz isso para que ele fosse embora imediatamente. No entanto, a providência tinha outros planos para mim. Cecil Fenwick não foi embora. Ele continuou em Avonlea e os Maxwell floresceram socialmente para honrá-lo e tentar fazer com que ele se divertisse. A senhora Maxwell deu uma festa em sua homenagem. Eu recebi o convite, mas obviamente não compareci, embora Nancy achasse que eu estivesse louca. Então todo mundo resolveu dar uma festa em homenagem ao Sr. Fenwick e me convidou. Mas eu não compareci a nenhuma dessas festas. Wilhelmina Mercer veio à minha casa, implorou e me repreendeu e disse que, se eu continuasse evitando o Sr. Fenwick desse modo, ele pensaria que eu ainda guardava rancor e não faria nenhuma tentativa de se reconciliar comigo. Wilhelmina tinha boas intenções, mas não era muito esperta. Cecil Fenwick parecia ser o grande favorito de todos, jovens e velhos. Ele era muito rico também, e Wilhelmina declarou que metade das moças queria fisgá-lo. Se não fosse por você, senhorita Holmes, creio que até eu tentaria fisgá-lo, apesar do cabelo grisalho e pavio curto, pois a senhora Maxwell diz que ele fica nervoso com facilidade, embora não demore a se recompor, disse Wilhelmina, gracejando com total sinceridade. Quanto a mim, desisti de sair de casa, sequer ir à igreja. Eu me afligi, lamentei e perdi o apetite, e não escrevi uma só linha no meu livro branco. Nancy ficou meio louca de preocupação e insistiu em administrar em mim suas pílulas patenteadas favoritas. Engolia sem reclamar, pois é um desperdício de tempo e energia se opor a Nancy, mas é claro que elas não me ajudariam. Meu problema era grande demais para ser curado por remédios. Se algum dia houve uma mulher punida por mentir, essa mulher seria eu. Cancelei minha assinatura de Weekly Advocate porque ele ainda exibia aquele odioso anúncio de emplasto poroso e eu não suportava vê-lo. Se não fosse por ele, eu nunca teria pensado no sobrenome Fenwick e toda essa confusão teria sido evitada. Certo dia, eu estava amuada no meu quarto quando Nancy apareceu. Há um cavalheiro na sala de visitas que gostaria de vê-la, senhorita Charlotte. Meu coração disparou violentamente. Que, que tipo de cavalheiro, Nancy? Eu balbuciei. Acho que é aquele Fenwick de quem tanto falo. Disse Nancy, que não conhecia minhas aventuras imaginárias. E parece louco de raiva por algum motivo, pois nunca vi uma carranca assim. Diga a ele que vou descer imediatamente, Nancy. Eu disse com calma. Assim que Nancy desceu as escadas outra vez, vesti meu ficho de renda e coloquei 2 lenços no meu cinto, pois imaginei que provavelmente precisaria de mais de um. Procurei, então, um velho exemplar de Advocate como prova e fui para a sala de visitas. Eu sabia exatamente como um criminoso indo para a execução devia se sentir e passei a ser contra a pena de morte desde então. Abri a porta da sala e entrei, fechando-a com cuidado atrás de mim, pois Nancy tem o hábito deplorável de ficar escutando no corredor. Então minhas pernas fraquejaram completamente e eu não teria conseguido dar mais um passo, nem que fosse para salvar minha vida. Fiquei ali, com a mão na maçaneta, tremendo como uma folha ao vento. Um homem estava parado, olhando pela janela que dava para o sul. Ele se virou quando eu entrei, e como Nancy disse, estava carrancudo e com o rosto zangado. Ele era muito bonito e seus cabelos grisalhos lhe davam um ar bastante distinto. Eu me lembrei disso depois, mas naquele momento, evidentemente, isso não me passou pela cabeça. Então, de repente, aconteceu uma coisa estranha. A carranca se desfez e a irritação abandonou seus olhos. Ele pareceu surpreso e depois confuso. Eu vi a cor aflorar em suas bochechas. Quanto a mim, continuei no mesmo lugar,
olhando para ele, incapaz de dizer uma única palavra. Senhorita Holmes, eu presumo. Ele disse, por fim, com voz profunda e penetrante. Eu. Eu. Ah, com mil diabos! Eu vim vê-la. Ouvi algumas histórias tolas e resolvi, por impulso, vir até aqui. Fui um tolo. Agora, eu sei que elas não eram verdadeiras. Faça o favor de me desculpar e eu irei embora, censurando-me por ter sido tão equivocado. Não, eu disse, encontrando minha voz com um suspiro. O senhor não deve ir embora sem ouvir a verdade. E ela é terrível, mas não tão terrível quanto você possa imaginar. Essas, essas histórias, eu tenho uma confissão a fazer. Eu realmente inventei uma história, mas não sabia que existia uma pessoa chamada Cecil Fenwick. Ele pareceu intrigado, como era de se esperar. Então sorriu, pegou a minha mão e guiou-me para longe da porta, da maçaneta a qual eu ainda me agarrava com todas as minhas forças até o sofá. Vamos sentar e conversar sobre isso de modo mais confortável, disse ele. Eu apenas confessei a vergonhosa história. Foi terrivelmente humilhante, mas eu mereci. Eu lhe contei como as pessoas estavam sempre me provocando por nunca ter tido um pretendente e como eu acabei mentindo, afirmando o contrário. E então eu mostrei o anúncio do emplasto poroso. Ele me ouviu atentamente, sem dizer uma palavra, e então jogou sua grande e encaracolada cabeça grisalha para trás e gargalhou. Isso esclarece muitas insinuações misteriosas que tenho recebido desde que vim a Avonlea, disse ele. Até que, finalmente, nessa tarde, uma tal de senhora Gilbert veio à casa de minha irmã com uma longa e intrincada teia de bobagem sobre o caso amoroso que eu tinha tido com uma certa Charlotte Holmes daqui. Ela declarou que ouvira isso da boca da senhorita. Confesso que fiquei nervoso. Eu sou um sujeito irascível e pensei, ah, maldição. Vou falar de uma vez. Pensei que a senhorita fosse uma solteirona velha e murcha que estava se divertindo contando histórias ridículas a meu respeito. Quando a senhorita entrou na sala, eu soube que se houvesse algum culpado nessa história, certamente não seria você. Mas a culpa foi minha, eu disse com tristeza. Não foi certo da minha parte contar uma história dessas, e foi também uma grande tolice. Mas quem poderia imaginar que haveria um verdadeiro Cecil Fenwick que havia morado em Blakely? Eu nunca ouvi falar de tamanha coincidência. É mais do que coincidência, disse o Sr. Fenwick decididamente. É o destino. É isso que é. E agora, vamos esquecer tudo isso e falar de outra coisa. Conversamos sobre outras coisas, ou pelo menos o Sr. Fenwick falou, pois eu estava muito envergonhada para abrir a boca, e a conversa durou tanto tempo que Nancy ficou inquieta e começou a enfiar a cabeça na sala a cada 5 minutos. Mas o Sr. Fenwick não percebeu a indireta. Quando finalmente foi embora, ele perguntou se poderia me visitar de novo. Está na hora de fazermos as pazes, ele disse, rindo. E eu, uma velha solteirona de 40 anos, flagrei-me corando como uma menina. Eu me sentia como uma menina, pois era um alívio resolver de vez a questão. Sequer consegui ficar com raiva de Adela Gilbert. Ela sempre gostou de fazer intrigas, e quando uma mulher nasce desse jeito, é mais digna de pena do que de censura. Escrevi um poema no livro branco antes de dormir. Eu não escrevia nada faz um mês, e era maravilhoso finalmente voltar a fazê-lo. O Sr. Fenwick voltou novamente, na noite seguinte e outras vezes também. Ele passou a me visitar com tanta frequência que até Nancy se acostumou com ele. Um dia, eu precisei confessar uma coisa a ela. Eu me encolhi ao fazê-lo, pois temia que ela não gostasse do que iria ouvir. Ah, eu já esperava isso, ela disse soturnamente. No minuto em que aquele homem entrou em casa, senti que ele nos traria problemas. Mas, bem, senhorita Charlotte, desejo-lhes felicidade. Não sei como vou reagir ao clima da Califórnia, mas suponho que terei de aturá-lo. Mas, Nancy, eu disse, não espero que você vá para tão longe comigo. É pedir demais. E aonde mais eu iria? Quis saber Nancy, com genuíno espanto. Como vai conseguir manter uma casa sem mim no meio do mato? Não vou deixar a senhorita à mercê de um chinês com rabo de porco.
Aonde a senhorita Charlotte for, eu vou e ponto final. Fiquei muito contente, pois detestava a ideia de me separar de Nancy, mesmo que fosse para ficar com Cecil. Quanto ao livro branco, ainda não contei a meu marido, mas pretendo fazê-lo algum dia. E voltei a assinar o Weekly Advocate.